Doutor Francisco, como eu entrevisto vários médicos aqui, alguns deles já falaram que se você está tomando uma água ruim, a água com hidrogênio molecular, ela consegue chegar naqueles tecidos que precisam de uma hidratação, que precisam ter uma água específica para fazer todas as reações químicas ali? Inclusive, já se sabe estatisticamente que o hidrogênio molecular, como complemento, ajuda muito nas terapias do câncer. Então ele melhora. Alô Brasil, alô mundo, tudo bem com vocês? Aqui Fernando Betete, o seu jornalista de confiança. Aqui no canal do Fernando Betete, eu sempre convido pessoas profissionais da área da saúde para falarmos sobre, além das doenças comuns do dia a dia, as novidades. O que temos de novidades em cerca de tratamentos preventivos e até mesmo tratamentos que podem ser usados durante aí o acompanhamento de uma determinada doença, no objetivo de melhorar esse tempo de recuperação e, o melhor ainda, prevenir determinadas doenças. Então, se você está à procura de uma nova informação, hoje eu vou conversar com um médico aqui, Dr. Francisco Viana, sobre o poder do hidrogênio molecular. No Brasil, já vamos dizer assim, não é tanta novidade, mas está começando esses últimos anos aqui, está dando os primeiros passos. Logicamente, na Europa, Estados Unidos, já é utilizado de forma bastante convencional. Clínicas de renome, hospitais com tratamentos diferenciados utilizam hidrogênio molecular. Aí a pergunta que você deve estar fazendo é essa: o que é hidrogênio molecular? E o que ele faz para o corpo humano? Dr. Francisco Viana, seja muito bem-vindo aqui ao canal do Fernando Betete. Fernando, muito obrigado. Então, o hidrogênio molecular, né, é aquela propulsão que existe, né, que vai nos ajudar em vários setores, no envelhecimento, na arteriosclerose, no combate aos radicais livres, e ele é obtido de várias maneiras. A maneira que nós observamos mais frequentemente é a hidrólise da água, onde ela vai separar o oxigênio e o hidrogênio. Mas o hidrogênio molecular tem uma característica distinta do hidrogênio normal. Ele tem uma ligação sigma. São dois átomos de hidrogênio que compartilham o mesmo elétron. E isso dá uma característica muito interessante ao nível da ação no corpo humano. Isso que é interessante, Fernando. Então, o hidrogênio molecular, ele é um hidrogênio produzido, nesse caso, por hidrólise, né? Uma corrente elétrica que passa especificamente por uma água que seja de boa qualidade, e essa água elimina, né, o oxigênio e o hidrogênio molecular, que é um hidrogênio obtido, são dois átomos de hidrogênio com uma ligação muito próxima. E isso tem um efeito muito interessante, né? Todo mundo tem notado que países como o Japão, a Coreia, já na Europa, Itália, Alemanha, já utilizam o hidrogênio molecular como uma fonte de recuperação e de suporte também à saúde, não é? Então, é uma coisa moderna, não é? É uma coisa agora acessível com os novos produtos, né? E a gente cita não somente as garrafinhas de hidrogênio, que o Gurgel nos ajuda aí a divulgar, mas também as máquinas de hidrogênio molecular com membrana de prótons. Então, na realidade, você tem a possibilidade de ter a sua garrafinha e tomando 1,5 litro, né? 1,5 litro por dia de água hidrogenada, feita por hidrólise na garrafa de hidrogênio, já vai prevenir e vai também tratar uma série de enfermidades. 175 enfermidades, mais ou menos, não é? Então, doutor Francisco, deixa eu só tirar uma dúvida aqui. Então tá, já entendemos um pouquinho da importância do hidrogênio molecular. Sabemos também da importância da hidratação. Então, nesse dispositivo aqui, nessa garrafinha de água, que tem uma tecnologia muito avançada e muito acessível, eu coloco aqui uma água filtrada, aperto aqui o botãozinho que já está apertado, e aquela água filtrada,
ela começa a ficar enriquecida com hidrogênio molecular. Então, ao beber essa água com hidrogênio molecular, o corpo humano vai se beneficiar de que maneira? Primeiro, que você falou muito sabiamente, o hidrogênio molecular dissolvido na água, ela hidrata 10 vezes mais do que uma água normal. Então, grande parte das enfermidades, chamadas enfermidades da civilização, principalmente nos idosos, elas advêm da desidratação, tanto dos tecidos como do meio extracelular. E você hidratando melhor, você vai ter um melhor fluxo e vai ter também uma melhor qualidade da eliminação de toxinas do seu organismo. Então, você hidratado, você vive melhor, tem melhor flexibilidade, tem melhor ajuste no seu metabolismo. Doutor Francisco, como eu entrevisto vários médicos aqui, alguns deles já falaram que se você está tomando uma água ruim, uma água porque nós temos vários tipos de água, com vários tipos de pH, uma água estruturada também, que é o nome que eles utilizam. Essa água estruturada, ela chega lá naquele capilar, lá dentro do cérebro, naquele ponto lá daquele tecido que é difícil de chegar quando você está tomando uma água ruim. A água com hidrogênio molecular, ela consegue chegar naqueles tecidos que precisam de uma hidratação, que precisam ter uma água específica para fazer todas as reações químicas ali? O hidrogênio, quando ele é dissolvido na água de boa qualidade, vale a pena citar, né? Ele também traz uma estruturação biofísica na água. Ele aumenta o ORP, que é o potencial de óxido-redução. Então, aumentando esse ORP, quer dizer, você, em vez de trazer acidez, você combate essa acidez, combate os radicais livres e melhorando, assim, a microcirculação. Então, a água com hidrogênio molecular, ela é perfundível. Então, ela vai por todos esses canais que nós chamamos do sistema primovascular e vai também propiciar uma hidratação aonde existe necessidade desse fluxo transcapilar, importantíssimo. Não é? Você sabe que as doenças hipertensivas, elas têm problemas de resistência vascular, tanto nas extremidades, como também os fatores que aumentam a hipertensão. Então, você tomando água com hidrogênio molecular, você reduz os radicais livres e melhora também as suas condições vasculares em geral. Melhorando a perfusão vascular das extremidades, você também dá um alívio na hipertensão. Veja bem que interessante. Apesar de estar bem hidratado, né? É o contrário que se diz você na hipertensão precisa tomar diurético. Nós não somos favoráveis ao uso de diurético somente em casos de insuficiência cardíaca congestiva. Nos outros casos, nós temos outras maneiras de trabalhar e o hidrogênio molecular é uma delas, prevenindo e também melhorando as funções circulatórias das extremidades. Então, você vai se beneficiar muito. Inclusive, já se sabe estatisticamente que o hidrogênio molecular, como complemento, ajuda muito nas terapias do câncer. Então, ele melhora vamos dizer assim, a degeneração que o câncer causa, melhorando através da função mitocondrial, né? Do hidrogênio que passa pela membrana, porque ele é muito pequenininho, reduzindo o estresse oxidativo, que é um dos principais componentes, tanto do envelhecimento, da arteriosclerose, como das doenças da civilização. Nós temos várias doenças da civilização. Doutor Francisco, você me disse aí dessa questão cardiovascular, né, que nós sabemos a importância do sistema cardiovascular, e aí eu estou lembrando dos atletas, né? E hoje também é muito comum, a gente observa aí nas academias, nas caminhadas aí em volta do parque, na praia, as pessoas se hidratando. Qual que é o diferencial do uso da água com hidrogênio molecular para quem gosta de praticar um exercício, tanto de forma amadora, aquele que faz a sua caminhada como forma de prevenção, ou aquele atleta mesmo? Ele tem um rendimento melhor? Olha, na realidade, sim, porque você vai ter uma hidratação mais duradoura, não é? E você vai ter uma menor produção dos radicais livres que vem através também do exercício moderado ou intenso, não é? Obviamente, o exercício também traz transpiração
e é necessário que você reponha, né, esse líquido através que está sendo eliminado da transpiração através de uma hidratação apropriada, não é? Então todos vão se beneficiar. Aquele sedentário que começa a andar, o idoso que está desidratado e o atleta que tem alto rendimento ou não, que precisa ter uma boa hidratação para manter o seu gap, o seu abacaxi, que a gente chama, né? Então vai melhorar as suas funções, né? Bom, deixa eu entrar aqui numa particularidade que você me fez lembrar. Muita gente faz uso aí de medicamentos ou até mesmo de suplementos e necessita daquele copinho de água para engolir uma cápsula ou a água para você misturar ali uma creatina, uma derribose ou outros medicamentos, que também a gente sabe da importância dos medicamentos para as pessoas que realmente precisam do uso contínuo. Quando a pessoa faz uso desse medicamento à base de água, tem diferença fazer naquela água da torneira com uma água com hidrogênio molecular, o medicamento? Ele vai ser melhor absorvido? Ele vai ser melhor dissolvido? Depende do medicamento, né? Se ele é hidrossolúvel a uma temperatura normal, a um pH natural, quando você põe o hidrogênio molecular, essa água está ativada pelo hidrogênio. Ela aumenta a capacitância energética desta água. Então, sempre que você utilizar um medicamento dissolvido ou não, se você complementar com a água hidrogenada, você vai ter um efeito metabólico, né, anabólico e catabólico melhor. Você vai produzir mais energia no sistema, tá? Obviamente, o medicamento existem certas peculiaridades na dissolução de determinadas substâncias em determinados veículos, né? Mas, de forma geral, não vai atrapalhar, porque o hidrogênio está ali numa proporção não muito grande, né? Na água da garrafinha, por exemplo, e vai trazer também um coadjuvante, né? Um catalisante para esses medicamentos, porque ele vai diretamente, ele atravessa a membrana celular e vai diretamente na cadeia respiratória. Então você vai ter mais energia para metabolizar esse medicamento, não é? Vai ser Bom, interessante. a gente sabe da importância da hidratação. Inúmeras doenças são resolvidas com uma hidratação equilibrada, com uma hidratação perfeita. As pessoas hoje, a maioria das pessoas não se hidratam. Mas, Fernando, você agora acabou de falar que tem muita gente aí com a garrafinha. Então, depende muito da água. Aqui mesmo no canal do Fernando Betete, eu fiz já diversas entrevistas com profissionais especialistas em água. Não tem um especialista em vinho? Tem. Não tem um especialista em cerveja? Tem. Não tem um especialista em churrasco? Tem. E nós temos profissionais extremamente qualificados que abordam a água. Parece que a água é tudo igual. Não. Não é, não. Então tem total diferença no resultado da sua saúde se você estiver tomando a água perfeita. E agora eu quero abordar um assunto que já virou, acho que praticamente uma epidemia, com certeza, né? Até mesmo pandemia aí, será? Diabetes. Qual a importância da hidratação com as pessoas que já estão pré-diabéticas, que já estão diabéticas, né? Porque hoje é muito comum, eu estou pré-diabético, ainda não sou. O que você pode falar da hidratação, hidrogênio molecular e diabetes? Bem, o diabético, né, ele tem tanto na fase pré-diabética como diabética, ele tem uma viscosidade sanguínea maior. Então, o diabético, com o desenvolvimento da doença, vai ter problemas microcirculatórios e problemas neurológicos, né? O pé diabético e uma série de outras enfermidades cardiovasculares advindas do diabetes. Então, se você hidratar melhor e você melhorar, né, a viscosidade sanguínea, que é também um fator interessante, quando você diminui os radicais livres presentes no plasma e no sangue, você vai ter uma melhora circulatória. Com essa melhora circulatória, você também vai aportar melhor circulação nas extremidades e melhor retorno venoso. Obviamente, o hidrogênio molecular não vai atuar na hiperglicemia, que é um processo de glicação, onde existem outros fatores.
mas vai ser como coadjuvante, melhorando, diminuindo a viscosidade sanguínea. Então, se você for ver no campo claro, campo escuro, antes e depois, no diabético, onde ele tem o fenômeno Rouleau, que estão as hemácias todas juntas, grudadas, como se fosse uma pilha de moedas, depois do hidrogênio molecular, por algum tempo, existe uma fluidez melhor do sangue. Porque também você tem a absorção pelo sangue, os eritrócitos que faz a absorção do oxigênio, e o hidrogênio vai pelo plasma. Olha que interessante. Então você carrega esse plasma de hidrogênio molecular. É impressionante, porque essa questão do sangue, né, até da parte visível, quando você vai no laboratório fazer a coleta do sangue para um exame, aquele profissional que está fazendo a coleta, o bioquímico que depois analisa o sangue, até mesmo no caso aí de um médico que esteja acompanhando, a gente consegue observar a viscosidade do sangue, né? Ele está grosso. Esse não é um sangue bom, né, doutor? Veja bem, o sangue ele tem que ter uma fluidez e as hemácias, né, elas têm que ser flexíveis para passar pelos capilares. À medida que essa hemácia perde essa flexibilidade, por uma série de motivos, inclusive os radicais livres é um motivo do estresse oxidativo ao nível da hemácia, você tem um agrupamento, não é? E uma possibilidade também de obstrução com coágulos e formações de coágulos ao nível vascular e intravascular, não é? Nós sabemos aí que várias coisas causam esses coágulos, etc. e tal. Mas a viscosidade sanguínea é uma coisa muito interessante, porque nós associamos alguns produtos com hidrogênio molecular, né? Por exemplo, a natoquinase, etc. Um outro produto que vem da Alemanha, que é o Tromboflow, que é um produto que vem da semente, do óleo da semente do tomate, que diminui a viscosidade, prevenindo a formação de placa. Então, você, associando o hidrogênio molecular com produtos naturais bioativos, né? E você sabe muito bem que existem grandes produtos aí maravilhosos, você previne a arteriosclerose. Prevenindo a arteriosclerose, você melhora a parte vascular. Melhorando a parte vascular, você previne o Alzheimer, você previne doenças degenerativas e trabalha também naquela inflamação subcrônica que existe, melhorando assim, vamos dizer, a adaptabilidade do organismo. Então, o processo anti-inflamatório, processo melhora vascular e o processo da microcirculação, todos eles são beneficiados com o uso constante do hidrogênio molecular. Nós temos aqui uma jarrinha, né, que o seu Gurgel trouxe para nós aí, que os pacientes tomam quando eles vêm no consultório. Eles adoram. Vamos tomar uma aguinha com hidrogênio? E isso desperta, né, em cada paciente, em cada pessoa que vem, às vezes amigos que vêm aqui na nossa clínica, a ideia do hidrogênio molecular. Então, é uma maneira sutil, suave, ética, da gente poder estar trabalhando, né, mostrando as vantagens que existem, né? Olha aqui, entre em contato com o nosso Gurgel. Nós compramos uma máquina grande também, que os pacientes adoram. A gente faz também, né, para manter assim a nossa jovialidade, né, Fernando? Bom, nós falamos aqui da hidratação através do hidrogênio molecular numa água filtrada, onde você vai se hidratar 10 vezes mais, tá? Então você vai estar prevenindo uma série de doenças, você vai aprender a se hidratar. Mas, como o Dr. Francisco Viana disse, a Gurgel Medical é uma empresa que sempre está à frente do seu momento, ou seja, toda essa tecnologia de hidrogênio molecular está à sua disposição. As informações estão aqui na tela, estão aqui embaixo para você que é profissional da área da saúde. Como é que você recebe o seu paciente? Como que é o seu consultório? Como que é a sua clínica? Você tem aquele filtro de água lá de 20 litros, aquele plástico lá, todo sujo, que veio pelo motoboy, que veio lá pelo caminhão? Ou você... Cheio de bisfenol, né? De disruptor hormonal, né? É essa água que você oferece para o seu paciente? Ou você já recebe o seu paciente? Não importa, tá? Você pode ter uma clínica super moderna, você pode ser um médico aí de grande conhecimento no Brasil, e às vezes você também que está me assistindo pode ser aí um terapeuta, mas você vai receber uma pessoa. E o que você vai oferecer para essa pessoa? Se você já
oferece para essa pessoa uma hidratação 10 vezes melhor, com hidrogênio molecular, um equipamento bem apresentável, a pessoa já se hidrata, inclusive a percepção do paciente, né, doutor Francisco Viana, e também a ajuda nesse processo de recuperação vai ganhar muito mais tempo, é por aí? Olha, veja bem, se você, como todos nós, vivemos num mundo poluído, num mundo altamente estressante, onde os fatores externos, toxinas, etc., causam esses desequilíbrios, né? Um deles é o estresse oxidativo, o outro são as doenças crônicas inflamatórias. Toda vez que você tem a possibilidade de atuar na causa, né? Que é no caso do hidrogênio molecular, você está fazendo um processo curativo e, ao mesmo tempo, um processo preventivo. Quer dizer, vale a pena você se atualizar, né? Ler sobre o hidrogênio molecular, existem vários estudos interessantes, né? O Japão está na frente, o Japão sempre está na frente, né? O Japão, Coreia do Sul, né? Sempre está na frente. E você vê que os japoneses já utilizam pré-cirurgicamente e pós-cirurgicamente o uso do hidrogênio molecular, porque não tem risco nenhum. Diferente um pouco do ozônio, que é uma mistura do ozônio com o oxigênio, que o indivíduo tem que ter uma formação, tem que ter assim uma skill, um curso preparatório para saber as dosagens exatas. Mas o hidrogênio molecular não, ele é totalmente seguro, ele não tem problema nenhum e ele causa somente benefício. Você pode tomar quantas garrafinhas você quiser, não vai ter problema nenhum. Só causa benefício. A Gurgel, o Dr. Francisco Viana, e você acabou de dizer, existem também outros dispositivos que aceleram o processo de desintoxicação, de eliminação de radicais livres, ou seja, toda aquela sujeira que está no nosso corpo, que é eliminada através de suor, que é eliminada através da urina, das fezes, né, da própria respiração. Existe hoje o sistema de inalação do hidrogênio molecular. Quais são os benefícios da inalação, diferentemente da hidratação através da água? Quando você inala o hidrogênio molecular, o acesso através do sistema respiratório e da perfusão pelo plasma, ele é muito mais intenso. Então você tem uma atuação mais intensa, não é? E mais duradoura do que simplesmente beber a água, porque a água vai fazendo por difusão. Então, a inalação do hidrogênio molecular, ele advém também da hidrólise da água. Veja bem, uma água de boa qualidade tem que ser uma água destilada de boa qualidade, onde você tem uma concentração muito maior, né, do hidrogênio molecular. Então, ele já começa a ter um efeito fisiológico logo nos primeiros 10, 15 minutos. Nós fazemos 1 hora, meia hora em cada paciente, uma vez por semana, 2 vezes por semana, e nós notamos coisas interessantes, Betete. Melhora da pele, melhora da visão, melhora da parte circulatória, né? É diferente da hidratação somente com a água que você bebe, porque ali você tem a água mais o hidrogênio. Quando você inala, você tem um efeito biofísico, funcional ao nível do metabolismo. Então ele aporta, vamos dizer assim, um RP muito mais forte. Então ele na realidade combate os radicais livres de forma muito intensa. Então você vai ver que as pessoas que estão fazendo o uso da inalação do hidrogênio molecular com uma máquina de boa qualidade, que são membrana de prótons, etc., ela tem um certo rejuvenescimento, porque a pele fica melhor, o olho fica melhor, né? Então você se sente com mais energia, né? Que é um fator de melhora do seu metabolismo. Primeira coisa que a gente sabe, melhorou o metabolismo, tem mais energia no sistema. Bom, já que você falou rejuvenescimento, eu sei que na sua clínica, no seu consultório, aí você tem a máquina de inalação através de hidrogênio molecular, mas eu como pessoa física, né, eu como um paciente, a pessoa normal, eu posso ter o uso dessa tecnologia na minha casa, no meu escritório, eu posso fazer a inalação? Pode, porque é totalmente seguro. Totalmente seguro. É um investimento na sua saúde. Inclusive, toda a sua família
pode utilizar-se dos benefícios da inalação do hidrogênio molecular, não é? Veja bem, o hidrogênio molecular é uma coisa que veio para ficar. O hidrogênio vai ser o nosso moto energético de hoje para o futuro, carros a hidrogênio, etc. e tal. Aliás, é o maior componente do universo, é o hidrogênio, não é? Então, no futuro e no presente, a gente vai ter em casa o hidrogênio molecular, nós vamos ter um aparelho pequeno de emissão de determinados padrões frequenciais e estímulos para dar um bem-estar, né? Nós vamos ter produtos naturais para a utilização do banho, né? Uma melhor alimentação, não é? E nós vamos ter, então, as soluções caseiras para contribuir contra o mundo tóxico que a gente vive. Então, na realidade, nós estamos fazendo uma ecologia, né, com a utilização da tecnologia. Eu gosto muito da tecnologia, principalmente quando a tecnologia é boa, traz benefícios. Então, você pode ter na sua casa, a sua família pode fazer. Se você tem um vovozinho, uma vovozinha que vem te visitar, faz o hidrogênio molecular no idoso, você vai ver como o idoso melhora a cognição, melhora a pele, hidrata melhor também. Então, o hidrogênio é uma coisa que veio para ficar, viu, Betete? É uma ferramenta útil. Você que viaja muito lá para a Alemanha, está sempre na Europa, isso então é comum lá nas clínicas lá da Europa, da Alemanha? Então, quando a gente foi, né, no passado, eles tinham mais o oxigênio singulete, que é o O-, e o ozônio. E depois, pouco a pouco, dependendo do local da Alemanha e da clínica, eles foram introduzindo também o hidrogênio molecular, fazendo trocas de informações com o Japão, com a Coreia, etc., né? Inclusive, na União Soviética também se utiliza o hidrogênio molecular. E você vê que a clínica moderna, ela é, ao mesmo tempo, natural, mas altamente tecnológica, a chamada tecnologia do bem. E o hidrogênio molecular é um desses fatores importantes para a tecnologia do bem-estar, wellness, fundamentalmente, não é? É verdade. Bom, a gente percebe que quanto mais se evolui o conhecimento, quanto mais pessoas têm acesso às informações, a gente percebe que a tecnologia está cada vez mais simples. Mas como assim, Fernando? Não, você está vendo, o hidrogênio está aqui, né? A gente está respirando, lógico, que de uma maneira que a gente não consegue captar 100%. Agora, pequena quantidade na atmosfera, né? Tem a tecnologia, e aí você pega esse benefício do hidrogênio através da hidratação ou até através da inalação e te dá toda essa série de benefícios. Então, o meu recado para você que quer ter mais saúde, mais qualidade de vida, que quer prevenir doenças, ficar bem distante da doença e ficar cada vez aí mais rejuvenescido do ponto de vista biológico, dos seus tecidos, né? O seu corpo ali, a sua fisiologia e o seu metabolismo ali, sempre num número, num marcador de excelência, o hidrogênio molecular vai te ajudar muito. A marca que eu uso, a marca que eu recomendo é a Gurgel Médico. As informações estão aqui embaixo. Dr. Francisco Viana, muito obrigado aí pelos conselhos, pelas informações. Em breve a gente volta a fazer uma live aí sobre, principalmente aí, esse contato, essa conexão direta que você tem com a Alemanha, com a medicina frequencial aí. Em breve a gente volta falando sobre essas novidades. Um grande abraço a você, a todos aí, né, que o acompanham, aos nossos telespectadores, né, que estão vendo. E a nossa mensagem é: pense bem sobre o hidrogênio molecular. Ele pode ser um coadjuvante excepcional à sua saúde. Muito obrigado. E você, deixa aí o seu positivo, compartilha essa live lá no grupo da família, no grupo dos amigos da empresa, porque você sabe, o conteúdo aqui é de credibilidade, de confiança, para você ter mais saúde, para você ter mais vida aqui no canal do Fernando Betete. Se você não está inscrito, eu peço essa gentileza. Um abraço. Pare de sofrer com inflamações. Adquira hoje mesmo a cúrcuma no site da Nutrigenes.